Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto aqui do estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Santos perdeu por 2-0 para o Bragantino. E olha, a atuação do Santos muito ruim aqui em Bragança. O Santos realmente foi mal, tecnicamente, taticamente, um time totalmente perdido em campo, né? Pareceu um catadão hoje aqui em Bragança Paulista, com exceção do João Paulo, que fez grandes defesas. O prejuízo poderia ter sido ainda pior para o Santos Futebol Clube. João Paulo operou boas defesas hoje aqui, safou o Santos de tomar uma goleada aqui em Bragança Paulista. No mais, time muito mal, né? Lucas Pires pela esquerda foi mal, Messias e Joaquim bateram muita cabeça. O Gabriel Inocêncio, regular, né? Jogou pela direita no primeiro tempo, pela esquerda na segunda etapa. O meio-campo do Santos, uma partida trágica, né? Com Rodrigo Fernandes, que depois seria sacado para a entrada do Camacho. Rodrigo Fernandes hoje fez uma péssima partida na marcação e também na transição do meio-campo para o ataque. O Dodi correu, mas não conseguiu acrescentar nada ofensivamente para o Santos. O Lucas Lima num sono absurdo. Lucas Lima hoje muito mal no jogo. E o trio de ataque do Santos Futebol Clube hoje numa noite muito ruim, né? O Ângelo, mais um jogo atuando no modo Ângelo, ou seja, é uma promessa, continua sendo uma promessa. Minha preocupação é que daqui 5 anos a gente continue repetindo isso. O Ângelo corre, pedala e nada, não acontece absolutamente nada. Tentou um chute de fora da área que a bola acabou saindo na linha de fundo e não criou mais absolutamente nada. O Soteldo fez um jogo muito ruim, dá a impressão que o Soteldo ainda não está 100% fisicamente. Tecnicamente, Soteldo ruim e não foi o protagonista que o torcedor santista espera. E o David hoje, foi muito mal, né? O David, que vinha fazendo bons jogos com a camisa do Santos, hoje não foi legal, tem mérito. Esse é um jogador que está começando, tem menos de 10 partidas pelo profissional do Santos. Esse sim, dá pra gente ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Mas o Santos hoje decepcionou o seu torcedor. Tivemos aqui cerca de 5 mil torcedores no Nabi Abichedi. Perto de 2 mil torcedores do Santos estiveram presentes por aqui e o torcedor se decepcionou, né? O Santos hoje, a expectativa era que o Santos fizesse um grande jogo, até porque o Santos jogava praticamente completo, né? O Santos, com exceção do Mendonça, que não esteve aqui em Bragança Paulista, e do Lucas Braga, que é reserva, no mais esse é o time do Santos, né? Não tem muito mais o que fazer. O time do Santos que esteve aqui em Bragança Paulista é aquilo que de melhor o Santos tem. E esse melhor que o Santos tem não conseguiu fazer cócegas para o RB Bragantino do Pedro Caixinha, que colocou realmente o Odair Helma dentro da caixa, né? O Caixinha engoliu o papitão da massa, o treinador Odair Helma, nesta noite em Bragança Paulista. Olha, o Bragantino dominou o jogo. Os 10 primeiros minutos nós tivemos um equilíbrio, tecnicamente um jogo ruim, né? No começo do primeiro tempo, depois o Bragantino tomou conta do jogo. O Evangelista deitou e rolou no meio campo, do lado direito o Elinho do ataque, do lado esquerdo o jogador Vitinho, que faria o primeiro gol, né? Faria o primeiro gol do RB Bragantino, que na minha opinião, vendo daqui, me deu a impressão de ser uma bola defensável do João Paulo, né? Não foi uma falha, mas me deu a impressão que o João Paulo poderia ter defendido aquela bola, acabou tocando nela, mas ela morreu no fundo do gol, né? Ora, o João Paulo depois faria grandes defesas e salvaria o Santos de um resultado ainda pior aqui no Nabi Abichedi. O segundo tempo do Santos também muito fraco. O Santos praticamente não passava do meio campo. Quando tinha algumas oportunidades de gol, pecava no último passe. Ou com o Ângelo, ou com o David, ou até mesmo com o Soteldo. Entraram na segunda etapa, no intervalo, João Lucas e Camacho. Não acrescentaram muita coisa. O João Lucas conseguiu ser melhor que o Lucas Pires. Também não é difícil, porque o Lucas Pires fez um jogo muito ruim. O Camacho foi melhor que o Rodrigo Fernandes, que também não era difícil. O Rodrigo Fernandes foi muito mal, né? O Mezenga e o Patati. O Mezenga brigou um pouco a bola, é um jogador tecnicamente que não tem muita qualidade, mas mostrou lá em alguns momentos uma presença diária até certo ponto interessante. E o Wesley Patati, desses que entraram, talvez é aquele jogador que mais tentou fazer algo diferente, mas em pouco tempo não teve muito o que fazer o Wesley Patati, que já entrou no final do jogo. Olha, o jogo do Santos hoje foi um balde de água fria para o torcedor santista. Que é sabido que o elenco do Santos não é o melhor, não é o elenco dos sonhos que o torcedor santista imagina. Isso todos os torcedores do Santos sabem. Agora,
o Santos vinha fazendo jogos até certo ponto razoáveis, né? O último jogo contra o Audax, o primeiro tempo foi bom, depois o Joaquim foi expulso, tudo caiu, né? Depois que o Joaquim foi expulso. Mas o Santos tinha feito partidas interessantes defensivamente e hoje não conseguiu funcionar em nada. Nem defensivamente, nem no meio-campo, nem ofensivamente. O Santos hoje foi um catadão aqui em Bragança Paulista. Resultado mais do que justo e o torcedor santista vai dormir preocupado. Primeiro, por saber que poderia estar um pouco mais à frente na tabela do Campeonato Brasileiro e o Santos agora ocupa a 12ª colocação. O Santos fica a 4 pontos, né, da zona do rebaixamento, esse fantasma que não para de rondar a Vila Belmiro desde que Andrés Rueda assumiu o clube. E também por saber que quarta-feira tem o Bahia jogando na Arena Fonte Nova. E olha, se o Santos jogar o futebol que jogou hoje aqui, vai ter muito problema contra o Bahia na Fonte Nova, né? Então o Santos, perceba, o Santos na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, na 3ª colocação da Copa Sul-Americana do Grupo E, em situação delicadíssima, e contra o Bahia com possibilidade de eliminação na próxima quarta-feira. Tomara que o Santos faça um grande jogo. Tem que mudar de postura. O Soteldo precisa assumir mais a responsabilidade, não jogou nada, é o maior salário do elenco. É preciso sim cobrar o Ângelo, mas o Soteldo precisa responder mais. O Soteldo chegou no Santos em agosto e até agora não mostrou nada, né? Nas redes sociais está voando, mas dentro de campo não jogou absolutamente o Soteldo, não jogou nada o Soteldo até agora, né? São 17 jogos com a camisa do Santos, desde que ele voltou, nenhum gol marcado. 2 ou 3 assistências. É muito pouco para um jogador que foi contratado para resolver o problema. Então tá na hora, sim, do senhor Soteldo resolver o problema do Santos. É para isso que ele voltou e até agora não conseguiu entregar. Então quarta-feira, Soteldo tem que jogar, Mendonça tem que estar em campo, né? Não dá pra gente ficar colocando a responsabilidade no Patati, né, em jogadores que estão recebendo a bomba na mão, né? No David. Então, quem tem que resolver o problema é o senhor Soteldo, é o senhor Mendonça, que fica mais no DM do que no campo. E quanto ao Odair Hellmann, é um treinador limitado, gente. O Hellmann é um treinador limitado. Eu não tiro uma vírgula daquilo que eu falei no término do Campeonato Paulista. Agora, não dá pra gente ficar nessa gangorra de emoções quanto ao Odair Hellmann, né? Se perde, ele é o melhor. Se ganha, ele é o melhor. Se perde, ele é o pior, tem que ser mandado embora. Não dá. O Hellmann é do nível desse elenco do Santos Futebol Clube, do nível do presidente do Santos, né? Mediano, medíocre. Tá certo? E sabe qual é o grande problema de mandar o treinador Odair Hellmann embora agora? É você contratar um treinador de um nível pior do que o Hellmann. Aí sim a maionese pode desandar. Então, neste momento não é hora de pensar em mudança de treinador. Vamos esperar o jogo de quarta-feira. O Santos tem chances reais, é difícil. Estou muito preocupado com o jogo de quarta-feira e fiquei muito mais preocupado depois que eu vi o jogo de hoje aqui, o Santos perdendo para o RB Bragantino por 2. Poderia ter pedido por 4, por 5, por 6. Foi um baile do RB Bragantino. O Caixinha encaixotou o Odair Hellmann e o Santos Futebol Clube aqui em Bragança Paulista. Tá certo? É isso, meus amigos varandeiros. Resultado ruim para o Santos. Desastrosa atuação. E cabe agora ao Santos Futebol Clube priorizar a Copa do Brasil na próxima quarta-feira e tentar essa vaga importantíssima que vale muito dinheiro para os cofres do Santos Futebol Clube. Claro, o Santos tem chances reais, né? O Bahia hoje perdeu no Campeonato Brasileiro, ou seja, a situação do Bahia não é muito diferente da situação do Santos Futebol Clube. Tá certo? É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau!